E você está ouvindo o programa Hipomonia no MutanteRadio.com. Apresentação Luiz Comunia. Boa tarde, aqui é Enoque Leite Ibres da MutanteRadio.com. Bem-vindo a mais uma edição, hashtag 69, com Chris Escapes, da banda Final Fight, The Cockspurs e Pitbulls and Crack. Foi um prazer essa edição, essa entrevista maravilhosa. Ele é amigo do meu brother Luiz Domingues, que tocou na Chave do Sol, tocou também no Pitbulls and Crack. Muita história, muitas histórias e muitas recordações minhas também. E vamos escutando os singles das suas bandas e dando continuidade com os áudios da entrevista. Muito obrigado, continue na linha Hipomonia. We had a guy from Sao Paulo that played in our band. Nosso amigo Chris Escapes. We worked our way up from East End pubs to gigs and backstage passes, Xboxing champs, West End clubs, Americans in dark glasses, driving 10 grand cars, drinking hotel bars, even making money in bed. They wouldn't be no loss, they ain't worth a toss. It's about time they all dropped dead. Take 'em all, put 'em up against the wall and shoot 'em, short and tall. Watch 'em fall. Come on, boys, take 'em all. Well, tough shit, boys, it weren't our fault. Your record didn't make it. We made you dance, you made your chance, but you didn't take it. Well, I gotta go make another deal, sign another group for the company. I don't suppose we'll ever meet again. You better get back to the factory. Take 'em all, put 'em up against the wall and shoot 'em, shoulder and tall, watch 'em fall. Come on, boys, take 'em all.
eu comecei em 1973, quando eu tinha 14 anos, eu comecei tocando baixo na banda da escola. Aí eu toquei até 1979, eu entrei no Fickle Pickle, que era com o André Cristóvão, o Paulo Ziner e o Nelson Brito do Golpe de Estado. Eles tocavam a maioria cover, tocavam Rolling Stones, a maioria era Rolling Stones. Depois eu fui morar na Inglaterra. Eu morei lá de 1980 a 1988. Eu entrei no Coxsparrow, gravei 3 discos com o Coxsparrow e gravei um solo meu também, que chamava Hell Patrol. Aí lá na Inglaterra eu conheci o Roy Cicala, que era o dono do Record Plant em Nova York. Ele tinha sido produtor do John Lennon, produtor do Peter Frampton, do Kiss, do Alice Cooper. Produziu até o primeiro disco, não sei se foi o primeiro LP, o primeiro single da Madonna. Aí ele falou pra mim que ele era casado com uma brasileira e tinha uma filha aqui no Brasil. E ele falou pra mim que conhecia todo mundo nas gravadoras aqui do Brasil e que se eu quisesse ele me descolava um contrato pra eu gravar o meu disco mesmo, o meu material, não do Coxsparrow, que eu gravava, que não era meu, né, era só do Coxsparrow. Aí eu voltei pra cá e realmente ele conhecia tudo, ele arrumou pra mim um contrato na gravadora Eldorado, que eu gravei o primeiro single do Pitbulls on Crack. There ain't nobody home. We got the phone and here to tell.
Bom, a minha discografia, a primeira vez que alguém gravou alguma coisa foi em 1978, com uma das bandas que eu tinha lá do colégio. A gente era em 4, né? 3 integrantes da banda eram do Colégio Objetivo, e a gente tocou no Fico e foi transmitido pela Rede Bandeirantes, 78 isso. Depois eu gravei um demo com o Fico Pico, mas a gente só fazia cover. Depois eu fui pra Inglaterra e eu comecei a tocar no Coxper. A primeira coisa que eu fiz com o Coxper foi um LP. Foi o Shock Troops, que eu gravei com eles. Depois a gente gravou um single. Eu nem me lembro direito como é que... Ah, não, era um single ao vivo. Que a gente gravou num show, aí saiu um single ao vivo. Depois nós gravamos outro LP, Running Riot em 84. E depois em 87, eu acho, saiu o Live and Loud, que chegou a sair aqui no Brasil pela Woodstock Discos. Depois em 88 eu vim pro Brasil. Aí eu fiz a minha primeira banda aqui no Brasil foi o Electric Funeral, com o Elcio Aguirre do Golpe de Estado, o Vitão Bonesso da 97 FM, e a gente fazia cover do Black Sabbath. E aí, bom, a gente não gravou nada, né? E assim, nós temos um vídeo só, tem vários vídeos, nós tocamos no Dama Choque várias vezes e filmaram o show inteiro e tudo mais. E depois logo em seguida foi aí que eu conheci o Tiguez, né, o Luiz Domingues, e a gente fez o Pitbulls on Crack logo no começo. E do Pitbulls a gente fez vários demos, depois a gente fez o primeiro single como é que chamava a gravadora? Na Eldorado. Depois nós fizemos o disco mesmo, já era um CD, acho que nem chegou a sair em LP, saiu só em CD, que era o CD da Lata, o Lift Off. Depois disso o Pitbulls durou até 90 não, e durou até 2005. Mas em 2004 eu já tinha uma outra banda com música autoral também, que era o Final Fight, que a gente chegou a gravar também independente, a gravadora. Aí não foi, que era muito punk o negócio. Mas eu curtia tocar, eu sempre curti tocar punk, né? Então o Final Fight pra mim foi assim, uma coisa assim, tipo um relief, né? Eu não sei como é que fala isso em português, mas de tocar, a gente poder fazer aquela barulheira total e o público punk é o público mais fiel que tem, né? E por causa da minha história com o Coxper, eu juntava muita gente, juntava muito punk, muito skinhead. E o mais engraçado é que o cabelo enorme no cotovelo, eu nunca tive problema nenhum, nem com punk nem com skinhead. Eles iam tirar fotografia comigo e tudo mais. E foi o meu último trabalho até uns 2 anos e meio atrás. E depois a gente deu uma parada, aí depois veio a pandemia, eu quebrei a perna em 2 lugares, tudo mais. Aí tive que dar um tempo, né, que eu tô dando até agora esse tempo. Mas eu já tô me coçando de novo pra voltar pros palcos.
Bom, a minha forma de compor, eu sempre tive umas peculiaridades. Assim, eu não consigo compor com outras pessoas. Eu nunca compus com a banda, por exemplo. Eu faço tudo sozinho. Na época do Pitbulls, eu tinha na minha casa um estúdio, dentro de casa mesmo, eu tinha um estúdiozinho de 4 canais, e eu toco tudo, né? Eu toco guitarra, baixo, bateria, teclado, eu toco todos os instrumentos praticamente. Então eu compunha tudo. Levava para os ensaios já a fita pronta, e só mostrava o que eles tinham que fazer. Mas tanto é que no disco do Pitbulls, no Lift Off, tem uma música que o Deca fez o riff e eu fiz só a letra, e tem uma que nós fizemos, a única que nós fizemos 4 juntos, porque foi começou num ensaio que eu cheguei atrasado e eles estavam fazendo um instrumental. Enquanto eu estava pegando minhas coisas, montando meu amplificador, minha guitarra e tudo mais, eu falei pra eles, não para de tocar, continua que tá super legal isso daí. Aí eu peguei e comecei a cantar em cima e tocar junto, e saiu a última música do disco, que é o Plastic Surgery Brain, que a gente fez, é a única que a gente fez junto. O resto tudo, com exceção daquela que eu fiz a letra pra música do Deca, o resto tudo eu fiz sozinho. São todas minhas as músicas. E eu gravei mais de 400 músicas pro Pitbulls. Eu tenho todas em demo, mas só eu tocando, sem o Pitbulls. Eu tocando todos os instrumentos. E no Coxsparrow eu não podia fazer muita coisa, né? Que não era a minha banda. Era um deles, eles já se conheciam desde moleque, eles eram muito mais velhos do que eu. E ele já se conheceu desde moleque. O Steve Burns, o baixista que compunha a maioria das músicas, das letras. E eu inventava uma coisinha aqui, uma coisinha ali no estúdio só, mas não tinha uma participação assim de compor a música. E a maior parte foi no Pitbulls mesmo, que eu fiz a maioria das músicas. E depois no Final Fight, que eu usei algumas músicas do Pitbulls, algumas que eu fiz, e mais o baixista, o Demente, aliás, o nome dele é Leandro, né? O apelido era Demente. Ele também compunha, né? Então tem umas 3 ou 4 músicas dele e algumas minhas, algumas do Coxsparrow. E por aí vai, mas eu gosto mais de compor, mas eu gosto de compor sozinho. Eu não consigo compor, sentar com alguém, tipo Lennon McCartney, o Jagger e Richards, eu não consigo fazer isso. Eu tenho que estar sozinho para compor. I don't wanna let you down.
produção independente, é claro que vale a pena, né? Senão a maioria, mais de 90% das bandas underground não teria a menor chance. Então vale muito, muito a pena mesmo. Senão você não tem como mostrar para o mainstream. Se bem que hoje em dia já nem existe mais nem produção independente, nem mainstream, mas a produção independente, pelo menos na época do Pitbulls, no começo do Final Fight, era imprescindível, tinha que ter mesmo, porque senão não rolava, não tinha jeito de rolar. Então vale a pena ir muito a produção independente. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! We have a lead off. Everything that you're gonna say,
Bom, você sabe, né? Hoje em dia ficou muito mais fácil para as bandas, porque existe 1 bilhão de coisas nos estúdios e que tiram todos os seus erros e tudo mais. Não é mais como era antigamente, né? Especialmente quando eu gravei o primeiro disco do Coxsparrow, que era fita mesmo. Qualquer errinho tinha que voltar tudo, fazer tudo outra vez e tudo mais. Eu acho que hoje em dia, mas as bandas têm que batalhar mais, porque não se ganha mais dinheiro com disco. Você só ganha grana fazendo show, vendendo merchandise, senão você não tem jeito. E essa modernidade toda, a internet, as plataformas digitais, por lado do fã, foi ótimo, que você tem acesso a milhões de coisas que você não fazia a menor ideia antigamente que tinha. Mas por lado do artista, derrubou um pouco, porque você não consegue mais ganhar o que você ganhava antes. Mesmo as bandas grandes não vendem nem um centésimo do que vendia antes. Hoje em dia, você baixa tudo na internet de graça. Então, os sites que pagam tão pouco, mas tão pouco, que não tem jeito. Você ganha grana só tocando ao vivo e vendendo camiseta, vendendo CD no show. É o único jeito de você ganhar uma grana mesmo. As plataformas digitais, elas ajudaram numa parte, mas atrapalharam imensamente em outra parte, né? Mas é o futuro, né? Que a gente pode fazer? Que nem carro a gasolina, né? Todo mundo adora aquele barulho do carro a gasolina, mas logo no futuro os carros vão ser tudo elétrico, fazer aquele barulhinho de autorama. Só vai ficar tudo na saudade só. E não vai mais voltar a ser como era antes, com certeza. Por mais que tentem fazer vinil outra vez, tudo mais, eu primeiro que ripar o vinil para usar na internet, segundo, todo mundo copia de graça e ninguém compra mais, né? Então a gente tem que aprender a conviver com isso. Mas na boa, valeu, obrigado por tudo, a entrevista, tudo mais, foi tudo legal. Um abraço para todos os fãs, valeu mesmo.
E essa foi mais uma edição emocionante dos melhores programas que eu já fiz, um excelente convidado, muita experiência, muitas trocas, foi um contato massa que a gente fez aleatoriamente pelo Facebook e foi muito prazeroso. Muito obrigado ao Cris por tudo, obrigado aos Domingues, tchau, até a próxima. E você ouviu o programa com ele no MutanteRadio.com. Muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau,